que virou ministro da Justiça, para a televisão, e disse que tinha um exército de 10 mil estrangeiros lá. Delírio completo, mas aí criou aquela paranoia, né? Denúncias, isso, aquilo. E muitos estrangeiros foram presos e mortos sem saber por quê, só pelo fato de que eram estrangeiros. Mas aí eu estava numa reunião, saí e fui para a minha sala, no banheiro. E aí chegou o exército. E o pessoal disse que eu não estava lá. E eles achavam realmente que eu não estava lá, né? Mas aí eu passei a dormir na Embaixada da Itália, porque eu tinha cidadania italiana, conheci o embaixador e fui para a Embaixada da Itália. E a Mônica ficou com as crianças em casa. Nós tínhamos mudado recentemente, porque tinha ameaças na casa que a gente morava antes, porque eram estrangeiros, etc. Mesmo antes do golpe, ela já tinha mudado. E aí, eu, inclusive, cheguei aí até a polícia para tirar a documentação dela e das crianças, mas dormindo na embaixada. Depois o governo pediu desculpas, que tinha sido um erro, etc., renovou o visto diplomático, e aí fomos viajar. Não esqueço mais, dia 14 de outubro. O golpe foi dia 11 de setembro. E depois de carimbar passaporte, quando já ia entrar no avião, aí me prenderam. Me prenderam, eu estava com o Luciano no colo. Ele tinha nascido em junho, imagina. Era outubro. 4 meses. E aí eu fui algemado, não é? Aprendi que algema é uma coisa que, quanto mais você mexe, mais aperta. Não estou aqui que ninguém, espero que ninguém seja preso, mas se algum dia for, não fica mexendo a mão, não, porque piora. Seu vício do professor, né? E aí fui para aquele famoso estádio, onde depois se soube era lugar de matanças, isso e aquilo, tal. Mas o fato é que eu acabei saindo do estádio, foi o único caso. Com o compromisso de voltar no dia seguinte para o interrogatório, eu não voltei. E aí voltei para a Embaixada da Itália e eles puseram soldados na porta e fiquei lá uns 6, 7 meses. Depois, a Mônica e as crianças também ficaram, deviam ter seguido a viagem, mas não seguiram. Mas saíram antes e foram para Buenos Aires aguardar, porque também não dava para vir ao Brasil. Foi um período muito difícil. Muito difícil. Aí teve até uma campanha internacional para que eu fosse liberado. Qual era a acusação? Nunca se soube. Tinha Brasil no meio da ditadura? Tinha, porque nós descobrimos depois documentos mostrando que a ideia era me apagar lá, né? Que trabalho que eu fazia? Eu era professor, intelectual, escrevia artigos, etc. E também participava, organizava de trabalho de denúncia da tortura no Brasil. Um trabalho de direitos humanos, que eu era muito ligado. Enfim, eram coisas dessa natureza. Depois eu saí, finalmente, e aí fomos para a Itália, quer dizer, a Mônica estava na Argentina, foi para a Itália, nos encontramos na Itália, então eu decidi ir para os Estados Unidos, fazer o doutorado em economia, que eu ainda não tinha, só tinha mestrado, e acabamos ficando 4 anos lá, 2 anos em Cornell, onde eu fiz o doutorado, e 2 anos em Princeton trabalhando, né, pesquisando, etc., que foi quando eu voltei ao Brasil. Interessante, né, governador? Agora, você está no mundo com 2 filhos pequenos, sem dinheiro, sem saber para onde ir, sem né? saber para onde ir, um mundo hostil, isso é complicado, complicado. Às vezes o jovem de hoje não tem muita noção do que é ditadura, nem do né? que é ditadura. Não viveu isso, não sabe o que é essa... Essa semana teve um lançamento de um instituto chamado Vladimir Herzog. Eu até fiz um pronunciamento, queria até sugerir, te pedir para você ler. Se você entrar no meu Twitter, tem a referência. Porque eu falei dos anos 70 no Brasil, do que estava acontecendo. O que era o Vladimir Herzog? Um jornalista, diretor de jornalismo da TV Cultura, nunca fez luta armada, era um homem pacífico, né, que foi torturado e morto. Né, assim, por nada. Por nada, porque era um opositor pacífico à ditadura, que tinha gente que queria fazer uma abertura e tinha gente da linha dura. E a linha dura fez isso. Né? Não se podia chegar e dizer o que se pensava. Né? Eu acho importante, inclusive, que a gente sempre lembre da ditadura e lembre como é que era. Para quê? Para valorizar a liberdade que se tem hoje, que muitas vezes as pessoas não se dão conta. E a juventude não sabe o que é não ter liberdade.
né? E para ter esse valor, a gente precisa saber muito bem o que é não ter. O que é não ter. Isso é fundamental. Serra, a gente está quase no finalzinho do programa. Eu queria pedir para você sintetizar rapidamente o seguinte. Um menino que estudou na escola pública, nasceu de uma família simples, que viu o pai acordar cedo para ir trabalhar, que sofreu, é forte esse depoimento, o depoimento da Mônica, da polícia, o cuidar das crianças, que conheceu pessoas, que conhece pessoas. O que você sonha para o Brasil? Olha, deixa eu te falar primeiro uma coisa. Do ponto de vista pessoal, né? De alguma maneira, o que eu sou hoje, eu sou uma soma de tudo aquilo que eu fui. Eu não deixei nada de lado, né? A minha origem social, a convivência na vila, que era uma vila operária, na Moca, com operários que moravam, eram vizinhos, tudo. A minha época de agitação estudantil, a minha época, entre aspas, sem nenhuma pretensão de vida artística, a minha época de exílio, os anos que eu morei no Chile e nos Estados Unidos, principalmente, a minha vida de intelectual, né? Cheguei a escrever bons artigos de economia e tudo. Minha vida de jornalista, eu não sei se você sabe, mas durante 4 anos, quando eu voltei ao Brasil, como o salário da universidade não dava para viver integralmente, eu também fui editorialista da Folha de São Paulo durante 4 anos, fazia editoriais. Aliás, a melhor coisa que tem é fazer editorial, porque você não assina, não tem aquela responsabilidade, né? Então, você vai escrevendo. Aprendi a escrever com rapidez aí. Isso também, para mim, foi importante. Depois, no governo Montoro, como secretário, depois como deputado na Constituinte, depois como ministro do Planejamento, ministro da Saúde, candidato a presidente, perdi a eleição, depois como prefeito, como governador. Eu trago isso tudo junto, né? Eu sou cada uma dessas coisas, são uma parte de mim. Eu não joguei nada fora e todas elas estão presentes. Quando o Bernardo Lera disse que eu encontro com ele e trato assim, como se a gente estivesse na escola antes, eu não estou fazendo forçado. Sai natural, né? Eu realmente vejo nele e em outros que eu não encontro, o mesmo tipo de... Eu não vejo diferença nenhuma, né? E trato até de maneira irreverente como eu tratava. Porque o Bernardo é generoso, que ele não